Olá! O tema do nosso vídeo de hoje, dando continuidade aos estudos das constituições brasileiras, é a primeira Constituição da República, a Constituição de 1891. Ela foi elaborada no contexto do governo provisório, no imediato após a proclamação da República. O governo provisório ele foi de novembro de 1889 a fevereiro de 1891, quando a Constituição entrou em vigor e passou a ser um governo constitucional. Antes de adentrarmos ao tema da Constituição, deixe aqui o seu like, compartilhe este vídeo com as pessoas que possam estar interessadas nesse conteúdo, deixe o seu comentário, faça perguntas que eu procuro responder a todas. Então vamos ao estudo da Constituição de 1891. Em dezembro de 1889, o governo provisório, chefiado por Deodoro, nomeou uma comissão de 5 juristas para elaborar o projeto constitucional. Antes ele já havia feito um decreto-lei que legislava sobre as eleições para compor a Assembleia Constituinte, o chamado Decreto 200-A. Por aquele decreto, todos os brasileiros maiores de 21 anos, que fossem homens e que fossem alfabetizados, poderiam eleger a Assembleia Constituinte. Essa comissão, nomeada de 5 juristas, era presidida por Saldanha Marim. O projeto depois foi entregue a Rui Barbosa, nosso maior jurista na ocasião, para revisão. Só que ele acabou modificando todo o texto aprovado pela Comissão dos 5, dando ao projeto inicial a ser discutido no parlamento um caráter bastante próprio, bastante particular. A Constituinte era presidida pelo Prudente de Moraes, não tinha sido presidente da República ainda, ele havia tomado parte no movimento republicano, e a sua composição tem algumas especificidades. Por exemplo, alguns republicanos históricos mais radicais, como Silva Jardim ou Lúcio de Mendonça, não chegaram a ser eleitos. Benjamin Constant, que era o líder militar positivista da escola militar, não quis participar das eleições. Nenhum padre foi eleito. Isso é diferente em relação à Constituinte de 34, onde a gente teve vários padres eleitos. Quem quiser saber mais sobre a Constituinte de 34, dê uma olhada aqui no canal, que há um vídeo sobre o tema. Na composição da Constituinte, a maioria era de republicanos históricos e de militares, que juntos haviam atuado no processo da construção do projeto republicano. Embora houvesse representantes do Partido Conservador do Império, que entre eles poderia haver alguns restauradores, eles estavam em minoria. Do ponto de vista profissional, havia fazendeiros, médicos, professores, funcionários públicos, só que a maioria era composta por bacharéis, por advogados. Sobre o debate da Constituinte, vou procurar destacar aqueles temas que foram mais polêmicos. O primeiro deles foi a liberdade religiosa, já que durante o Império a religião oficial do Estado era o catolicismo. Então havia uma proposta de termos no Brasil liberdade religiosa, e ela ganhou apenas por 6 votos. Há um outro debate que foi bastante polêmico, é sobre os limites do federalismo. Havia uma proposta do representante gaúcho, Júlio de Castilhos, que era implantar no Brasil um federalismo bastante radical, que deixaria todos os recursos fiscais do Brasil para os estados e deixando a União com pouca autonomia, pouco ou quase nenhuma autonomia financeira, inclusive proibindo que a União criasse impostos. Ele recebeu o apoio de Campos Salles, mas o projeto de Rui, que era um projeto menos radical, acabou sendo aprovado por uma diferença apenas de 20 votos. A proposta de Rui, que acabou sendo aprovada, era que os impostos sobre as exportações permaneceriam nos estados e os impostos sobre as importações ficariam para o governo central. Havia uma proposta também de que o Brasil fosse territorialmente redividido,
de forma a termos uma divisão mais igualitária do ponto de vista territorial, tal como aconteceu nos Estados Unidos, que a gente tem os 50 estados ali desenhados como se fosse com régua, mais ou menos da mesma dimensão. Houve a proposta de se fazer isso no Brasil, mas não foi aprovado. Houve também um outro ponto polêmico no âmbito da Constituinte, que foi a eleição indireta para presidente da República, que ocorreu, tal como em 1934 ocorreria mais tarde, a eleição para presidente e vice-presidente da República. E na época você podia votar no presidente de uma chapa e no vice-presidente de outra. Então candidataram-se à presidência da República Deodoro contra Prudente. Deodoro ganhou 129 votos, Prudente 97. E para a vice-presidência disputaram Wendel Koch, que era candidato a vice na chapa do Deodoro, e Floriano Peixoto, que era candidato a vice na chapa de Prudente de Moraes. Então foram eleitos Deodoro, presidente da República, Floriano, vice-presidente. Eles eram de chapas diferentes. E o que é pior, Deodoro como presidente teve menos votos que Floriano como vice-presidente. Isso já criou um climão ali que vai continuar ao longo do primeiro governo da República. Esses foram os pontos mais controversos. Quais as principais mudanças que a Constituição de 1891 empreendeu? A extinção do Senado vitalício, o fim do poder moderador, a separação entre Estado e Igreja, com liberdade religiosa, o federalismo, eleições diretas em todos os níveis, inclusive para presidente da República, autonomia dos estados, tanto autonomia política quanto autonomia financeira, a permissão para que cada estado criasse a sua polícia, suas forças públicas, o que vai fazer com que estados mais poderosos tenham uma força pública superior em tamanho e equipamentos ao Exército Brasileiro, vai alterar um pouco a representação dos estados no parlamento. Alguns estados vão ganhar mais deputados, outros vão perder, e o Estado Nacional passou a não ter mais a obrigação ou o dever de fornecer educação pública primária ou de prestar qualquer tipo de assistência à saúde do povo. Isso ficaria por conta das unidades federadas que o fariam na medida de suas necessidades. Quer dizer, as unidades federadas também teriam autonomia para definir que tipo de apoio dariam à educação e à saúde. Quais foram as fontes intelectuais que inspiraram Rui Barbosa e os constituintes em geral? Há uma fonte clara que é o liberalismo clássico da França, esse liberalismo do século XIX, que não é um liberalismo radical, tão progressista como era o liberalismo revolucionário do século XVIII. Era um liberalismo mais conservador do século XIX. Havia também a influência do federalismo, da ideia de federalismo para grandes estados, para grandes regiões territoriais, concebidas nos Estados Unidos. E havia uma influência também da Constituição da própria Argentina, que eram nossos vizinhos, bastante adiantados na época e que também eram federalistas. Do ponto de vista geral, o trabalho constituinte foi encerrado rapidamente, num período recorde de 3 meses, porque havia um medo generalizado não só da ameaça restauradora, como da própria febre amarela que invadia o Rio de Janeiro naquele momento. 200 mil eleitores votaram para a Assembleia e ela só seria reformada em 1926, durante o governo Bernardes, e duraria até a Revolução de 30, quando ela foi suspensa. Para saber mais sobre a Constituição de 1891, vou deixar aqui 3 indicações bibliográficas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aí nos comentários que tentarei responder na medida do possível. Abraço a todos e todas. Sextou.